Chegamos a mais um Super Bowl que vem ao fim. E meus amigos, que jogaço que foi, cara. Foi uma partida excepcional. E no final deu Kansas City Chiefs, terceiro título de 4 Super Bowls disputados nos últimos 6 anos. Que marca impressionante. Primeiro bicampeonato desde os Patriots de 2003, 2004. Mahomes, terceiro MVP do Super Bowl, foi MVP nos 3 Super Bowls que ele venceu. Que jogador, cara, e que partida! Porém, esse vídeo aqui a gente não vai falar do Kansas City Chiefs, né? Esse vídeo aqui é pra gente falar do San Francisco 49ers e o que aconteceu nessa partida, por que eles perderam, como que eles perderam, e aqui a gente vai apontar o dedo, cara. E eu queria trazer muito aqui o porquê que eu acho que o Kyle Shanahan é o maior culpado desta derrota, cara, e é disso que a gente vai falar hoje. Então, eu reassisti o jogo, né, sobretudo o terceiro quarto, porque pra mim esse quarto foi o divisor de águas, cara, porque aconteceu tanta coisa e o jogo mudou da água pro vinho a partir desse momento, e pra mim ali o jogo começou a encaminhar um pouco mais pro Kansas City Chiefs. E não foi só por causa do punt, não, e a gente vai entrar em detalhes agora mesmo. Então vamos lá. Terceiro quarto, recapitula comigo. O placar estava 10-3 para o São Francisco e a primeira posse de bola era do Kansas City Chiefs, né, que ganhou na moeda ali no início do jogo. Escolheram por começar com a bola no segundo tempo em vez de começar no primeiro tempo, que todo time faz. Primeira campanha dos Chiefs. Mahomes é interceptado. Então, olha só o momento podendo virar aí para o San Francisco 49ers. O que aconteceu? Primeira campanha dos 49ers, né, depois da interceptação, 2 passes incompletos, corrida de 4 jardas do Brock Purdy e punt. Beleza, não conseguiram aproveitar o turnover. Segunda campanha dos 49ers, passe completo para menos 8 jardas do lado direito do campo, um outro passe para 7 jardas para recuperar um pouco do que perdeu, terceira descida, passe incompleto, punt de novo. Aí, um pouco antes da terceira campanha, faltando mais ou menos uns 5 minutos para acabar o terceiro quarto, o Kansas City Chiefs chuta um field goal, placar 10-6. Beleza, né? São Francisco ainda tá na frente, 4 pontos, é um touchdown para virar, field goal ainda não é o suficiente. Terceira campanha do San Francisco 49ers. Corrida por dentro com o Christian McCaffrey para 0 jardas, passe incompleto, terceira para 10, passe incompleto, punt de novo. Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Sequência, 2 minutos e 30. Acontece o muff no punch, a bola volta para o Kansas City Chiefs. E na sequência, no próximo passe, o Kansas City Chiefs vira o jogo com um touchdown, 13-10. 10 pontos em sequência aí, mais ou menos, do Kansas City Chiefs, sem resposta do São Francisco. Quarta campanha do San Francisco 49ers aqui no terceiro período, terceiro quarto. Faltando 2 minutos e 23, você só está perdendo agora por 3 pontos. Antes você liderava por 7, agora você está perdendo por 3, mas ainda é uma posse de bola. Um chute empata, um touchdown abre aí uma vantagem aí de 4 pontos para você também. Tudo maravilha? Beleza. Primeira jogada da campanha, passe incompleto. Segunda jogada, corrida por dentro, ganho de 5 jardas. Terceira descida, um passe completo para 16 jardas, né, que foi basicamente um check down do lado direito ali, se eu não me engano, para o Juwan Jennings. Depois da próxima campanha, um passe completo de 9 jardas e uma corrida novamente para conseguir o first down, e acabou o terceiro quarto. Olha só como tem a nuance das jogadas que eu falei, o estilo de jogadas que eu falei. Esse foi o decorrer basicamente do terceiro quarto para o San Francisco 49ers. Eu não cheguei a mencionar aqui as campanhas dos Kansas City Chiefs, porque com exceção da campanha que eles anotaram o field goal e o touchdown, a maioria das campanhas não conseguiram fazer nada, porque a defesa do São Francisco jogou bem. Saldo de pontos do São Francisco durante o quarto período, menos 10. Passes, total de 10 para 24 jardas, uma média de 2.4 jardas por passe tentado. Corridas, apenas 4 corridas. Vocês prestaram atenção quando eu estava falando no decorrer das jogadas, a quantidade de passe que você tentou?
Essas corridas elas deram um total de 12 jardas, numa média de 3 jardas por corrida. Mesmo você ainda tendo corrido menos e tendo menos jardas, a eficiência ainda estava um pouco melhor. Isso que foram corridas por dentro. Estatisticamente, os 49ers correram basicamente metade das corridas em outside e metade inside, né? Que é quando você corre por fora ou quando você corre por dentro. E a taxa de sucesso correndo por fora foi gigantesca, muito maior do que a que foi correndo por dentro, né? Até porque por dentro a gente tem o Chris Jones andando por lá. Quantidade de punts, 3 punts, né? Então, olha como funcionou a dinâmica do terceiro quarto, cara. E eu vi muita gente falando, vi no Twitter, tanto dos analistas americanos quanto a gente que acompanha no Brasil, alguns torcedores, mais os analistas da ESPN, falando que o Kyle Shanahan não poderia ser culpado porque ele correu com a bola. O que você ia falar que ele fez? Eu vou dizer o que ele não fez, né? E foi correr com a bola nos momentos certos. E qual que era o momento certo? Para mim era o terceiro quarto. Principalmente o porquê. Na primeira campanha dos Chiefs, que eles tinham a chance de empatar o jogo, tem uma interceptação. A chance de você virar o momento e controlar um pouco da posse de bola para matar os 30 minutos finais que faltavam, começava ali. E o time preferiu passar a bola 10 vezes e correr 4 dos 14 snaps que teve durante esse terceiro quarto pro San Francisco 49ers. Pensa só, se você inverte um pouco, se você tem, sei lá, 4 ou 5 passes e 10, 9 corridas. Lembrando que cada jogada, se você corre, se você é tacleado dentro de campo, você vai consumir aí cerca de 30 a 35 segundos antes do próximo snap, cara. Pensa o tanto de tempo que o San Francisco poderia ter tirado do relógio, isso considerando que essas corridas poderiam ter facilitado outras situações de passe e outras corridas também para ganhos de novas primeiras descidas, né? E mantendo a posse de bola com o San Francisco. E ainda falando da primeira vez que eles tocaram na bola no terceiro quarto, logo após a interceptação, você teve a chance de chegar um pouquinho mais à frente, né, com a posse de bola e de repente chutar um field goal para aumentar para 2 posses de bola à distância ou quem sabe até mesmo ter feito o touchdown. Então eu acho que o San Francisco se desvirtuou um pouco da sua maior virtude, que é o jogo terrestre, deixou a bola longe das mãos do seu melhor jogador do ataque, que é o Christian McCaffrey. E isso voltou para morder eles depois, porque eles entraram no quarto período atrás do placar, sendo que eles dominaram o primeiro tempo e começaram o segundo tempo liderando esse jogo, né? Então, para mim isso foi um grande problema, foi uma grande virada de chave desse jogo. O Kyle Shanahan já esteve em 3 Super Bowls, né? O Super Bowl 51, o Super Bowl 54 e o Super Bowl 58. No 51 ele era o coordenador ofensivo do Atlanta Falcons e o time teve um derretimento no segundo tempo. Muito porque aconteceu a mesma coisa, né? Se perdeu um pouco na filosofia de ataque, né? E teve jogadas cruciais que impediram os Falcons de colocar mais pontos no placar e isso deu margem para o Tom Brady virar aquela partida. No Super Bowl 54 aconteceu a mesma coisa. A maioria dos pontos que eles tomaram foi nos 3 Super Bowls, tanto quando ele treinou os Falcons quanto esses 2 últimos que ele esteve com o San Francisco 49ers. A quantidade de pontos que esse time tomou no segundo tempo é ridiculamente versus a quantidade de pontos que eles colocaram, tá certo? E em ambos esses Super Bowls o time não conseguiu passar de 21 pontos, né, de totais do ataque, né, para um técnico de mente ofensiva que é dito aí como uma das mentes mais brilhantes. Nesses 3 Super Bowls não foi colocado mais de 21 pontos por jogo sobre o comando do Kyle Shanahan, tá certo? E nesse Super Bowl, pra mim, tava acontecendo a mesma coisa. Ele pode ter voltado a acionar um pouco mais o McCaffrey no quarto período e tudo mais, mas ele teve a chance de abrir uma folga um pouco melhor, de colocar o Brock Purdy de volta em ritmo no jogo, facilitando ele com situações melhores de passe, com a corrida, para abrir um pouco mais o play action. Então, o São Francisco meio que deu tiros no pé, ao meu ver, nesse terceiro quarto. Esse terceiro quarto foi a virada de chave, porque foi quando o Kansas City Chiefs viu as oportunidades e conseguiu colocar pontos no placar, conseguiu colocar aí 10 pontos no placar. Então,
Pra mim, o culpado é o grande Kyle Shanahan. Pra mim, não é à toa que é um técnico que quando começa o jogo muito bem, consegue conduzir o ritmo da partida, mas quando entra tanto no segundo tempo quanto no quarto período perdendo, ele tem dificuldade de recuperar o jogo, né? Não é à toa que um técnico desse carrega uma estatística de 1 vitória e 30 derrotas quando ele entra no quarto período perdendo por 4 pontos ou mais. Uma posse de bola ainda, né? E para mim, isso é algo a ser considerado. E eu acho que tem que começar a fazer perguntas. Por mais que ele já tenha chegado em 2 Super Bowls, qual é a tenacidade, qual é a capacidade dele conseguir abaixar um pouco essa gana de querer ganhar o jogo do jeito dele e apenas ganhar o jogo, né? O Dan Campbell fez isso, né? O Dan Campbell poderia ter eliminado o San Francisco 49ers, quis viver e morrer pela filosofia de jogo dele e deu no que deu. Então eu acho que quando você chega ali no grande palco e é só um jogo, você precisa vencer, senão você vai embora. Você precisa abandonar qualquer paradigma, qualquer estigma que você tenha de abraçar o seu playbook e fazer o que está dando certo, né? O San Francisco 49ers teve uma média absurda de jardas por carregada correndo por fora. Correndo quando o McCaffrey corria entre o Trent Williams e o guard, entre o Trent Williams e o tight end, entre o Trent Williams e com o Kyle Juszczyk. Então, eu acho que deveria ter insistido um pouco mais no que estava dando certo. Deveria ter corrido mais no terceiro quarto. E esse jogo estava muito na mão do San Francisco 49ers. Eles acabaram conseguindo entregar a bola aí demais para o Mahomes. Só mais alguns pontos aqui então, antes de finalizar esse vídeo, né, para esse vídeo não ficar muito longo. Algumas anotações que eu coloquei aqui sobre o jogo em geral do São Francisco, né. São Francisco cometeu muitas faltas pré-snap, né, que acabaram assassinando algumas campanhas. E para mim o mais impressionante, né, eles tinham a maioria na torcida e mesmo assim acabaram cometendo algumas faltas pré-snap, né. São Francisco se colocou em situações óbvias de passe, negligenciando a corrida, né, sobretudo aí no terceiro quarto. Eu sei que vocês vão olhar aí, o McCaffrey teve mais de 20 corridas, não sei o que lá, mas ainda assim, pra mim tinha que ter corrido quando precisava, quando importava mais. Quando você tá com a liderança, quando você tá com a bola de volta no terceiro quarto e com a chance de anotar pontos, né? Faltou controlar o jogo nessa etapa. São Francisco não conseguiu converter terceiras descidas exatamente por estar em situações óbvias de passe, né? E se colocou nessas situações. São Francisco não soube aproveitar os 2 turnovers do Kansas City Chiefs. São Francisco não soube controlar o relógio para tirar o Mahomes de campo, né? E São Francisco abandonou a filosofia defensiva nos 2 últimos minutos, né? Coisas que estavam dando certo. Respeitou demais uma bola em profundidade do Mahomes, sendo que ele só conseguiu completar um passe e foi uma falha consertável, né, da secundária do Kansas City Chiefs. Mas ainda assim, na red zone o time conseguiu parar o ataque muito bem. Eu acho que respeitou demais, assim, entregando esse campo curto. O Mahomes fez o que ele sabe, né? Ele aceitou todo o campo curto que der e conseguiu colocar o time em situação de empatar essa partida de novo. E pra mim isso foi uma falha. Vocês podem falar que isso foi o Steve Wilkes? Podem, mas a decisão final do Kyle Shanahan é ele que manda nesse time. Ele tem total controle sobre o time e eu coloco isso na conta dele. E uma das coisas mais importantes também, né, cara? O seu quarterback adversário era o Patrick Mahomes. Tanto no quarto período quanto na prorrogação, o Mahomes teve a última posse de bola, né? E nessa primeira, né, que foi no final do quarto período, ele empatou o jogo. E na segunda, que foi na prorrogação, ele decidiu e ganhou o Super Bowl. E é isso que ele faz, né? Então, esse é um dos motivos por qual você não quer dar a última posse de bola para esse jogador. Só um detalhezinho aqui, né? No 2-minute warning, né? Numa 3ª para 4, que o São Francisco ainda estava com a bola, né? Em situação de conseguir matar essa partida também. Talvez a única falha do Brock Purdy nessa partida, né, cara? Veio uma blitz do cornerback, né, do Trent McDuffie, e saindo da linha de scrimmage, o Brandon Ayuk estava livre para conseguir o first down. E aquele first down muito provavelmente teria matado essa partida. E não foi o que aconteceu. O Brock Purdy não viu o Brandon Ayuk, mirou o passe na janela errada, o passe foi incompleto,
e o time não conseguiu finalizar a partida ali. Para mim, essa talvez tenha sido a única falha do Brock Purdy no jogo, né? Porque de resto ele conduziu o plano de jogo que estava sendo mandado para ele. E durante toda a temporada e também nesse jogo, o Brock Purdy foi muito bem contra a Blitz, né? Foi 18 vezes que ele foi pressionado com Blitz, ele conseguiu completar 12 passes, um dos touchdowns foi contra a Blitz também, né? Então, para mim, talvez essa tenha sido aí a única falha. O Kansas City Chiefs soube pressionar ele nos momentos certos, esse foi um deles. E o Kansas City Chiefs conseguiu colher os frutos dessa pressão, né? Mas é isso, pra mim, isso é totalmente na conta do Kyle Shanahan. Ele teve a chance, a terceira vez que ele tá nesse grande palco e a terceira vez que ele sai sem nada. Então é isso, meus amigos, um grande abraço. Curta um vídeo aí, se você concorda, se você discorda, comenta aqui embaixo também, se inscreve no canal e vamos falar um pouco mais aí de como que foi essa partida. Um grande abraço e tchau!